Olá, amigos. Mais uma vez, neste momento, eu quero agradecer ao carinho, a gentileza de todos aqueles que têm visitado o nosso canal, que têm deixado aí a sua mensagem de ajuda, a sua mensagem de incentivo, a sua mensagem de fé, de esperança. Eu só posso pedir que o Senhor Deus abençoe, continue guardando a todos vocês, continue vos abençoando, continue enchendo a vossa vida de graça e de poder, e pedir as vossas orações em nosso benefício, em nosso favor, não é, para que o Senhor Deus continue nos dando aí inspiração, nos dando graça, para continuarmos aí postando estes áudios de mensagens. O nosso único intuito é ajudar a igreja, ajudar os santos, ajudar o povo de Deus a crescer na graça e no conhecimento do Evangelho. E mais uma vez nós queremos ler um texto bíblico para reflexão e escolher mais um tema polêmico, eu diria, para estes nossos minutos de reflexão que eu disponibilizarei para os senhores. Eu quero convidar os senhores a visitar ali o nosso blog, né? Nós temos um blog também. Se os senhores forem no Google, fazer uma pesquisa rápida no Google e escrever lá a voz da palavra profética, os senhores observarão que irão ali abrir o nosso blog, que tem por título A Voz da Palavra Profética, e ali existe também uma série de mensagens, onde eu posto ali toda semana, quase periodicamente, mensagens minhas, mensagens que eu também pego de outros autores, com a devida autorização, é claro, mensagens também para a Escola Bíblica Dominical, enfim, nós temos ali uma série de estudos e de mensagens também para a edificação dos amigos. E se quiserem também nos adicionar ali no Facebook, embaixo aí no rodapé da mensagem, os senhores encontrarão a descrição do meu blog, do meu Facebook. Estejam à vontade, nós estamos aqui para ajudá-los. Desta vez eu escolhi aí para a nossa reflexão o seguinte tema: por que o justo sofre? E eu gostaria de ler como texto base para a nossa reflexão Romanos capítulo 8 e o versículo de número 18, que está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Antes de adentrarmos de fato nesse assunto, de falarmos especificamente sobre esse assunto, convém nos fazer algumas considerações. Existem algumas correntes por aí que advogam a ideia de que o justo, por ele ser justo, por ele ser cristão, por ele servir a Deus, ele está isento do sofrimento. Ele não pode sofrer. Tem alguns até que dizem que se o cristão sofre, é uma prova de que ele não está bem diante de Deus, de que ele pode estar em pecado, de que ele pode ser uma pessoa que não tem fé, que não investe em Deus e por isso não recebe o devido retorno. Eu não concordo com esta tese, pessoalmente e biblicamente. Eu discordo como pessoa e discordo como homem de Deus, como alguém que conhece as Escrituras Sagradas. Não estou dizendo aqui que eu sou o detentor
de todo o conhecimento bíblico, né? Seria uma arrogância da minha parte. No entanto, pela misericórdia de Deus, pelo pouco que nós conhecemos aí as Escrituras, afinal de contas tem quase 20 anos que as estudo pela misericórdia de Deus, e pelo pouco que conheço das Escrituras, eu tenho observado que esta resposta não é satisfatória, que o cristão, ele não é isento de sofrimento, que o sofrimento, ele não faz parte somente da vida daquele que não conhece a Deus. O sofrimento, ele é parte inerente da vida de todo ser humano. Todo aquele que permeia esta terra, que caminha por este mundo, que trilha estes nossos caminhos, ele está fadado a sofrer. Ele está fadado a ficar desempregado. Ele está fadado a ter uma enfermidade. E ele está fadado a perder um parente. Ele está fadado a sofrer um acidente. Ele está fadado a ser vítima de uma catástrofe natural. Ele está fadado à morte. Esta é a nossa sentença, senhores, debaixo do céu. E por causa disso, esta pergunta repercutiu por séculos e séculos. Vários filósofos, vários especuladores, pesquisadores de religião, sempre fizeram esta pergunta: por quê? Por que o homem sofre? Mais especificamente, por que o justo sofre? Alguns até dizem, bom, o ser humano comum, ele pode até sofrer, mas o justo que foi salvo, que serve a Deus, que é crente, ele não deveria passar por este tipo de sofrimento. Eu lhes pergunto, será que eles têm razão, senhores? Será que a tese deles está correta? Será que nós estamos enganados? Será que quando nós passamos por problemas na nossa vida, é porque não temos fé? É porque não cremos em Deus verdadeiramente? Bem, examinando a Bíblia, analisando-a, nós observamos que esta tese, ela não se sustenta diante do texto bíblico, diante do relato das Escrituras como um todo. Pois que desde os primórdios da humanidade, o justo sempre vem sofrendo. O justo sempre vem sendo alvo de sofrimentos e de perseguições na sua existência. Haja vista, se nós lermos a história dos profetas, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, Oséias, Ezequiel, enfim, todos os demais profetas que permearam a história bíblica, que permearam o relato veterotestamentário, sempre foram homens que viveram debaixo de grande aflição e de grande sofrimento. Sofrimento este que se manifestou no campo físico e no campo espiritual, no campo psicológico, no campo íntimo da alma. Bastaríamos citar aqui o sofrimento do profeta Jeremias, quando, se nós lermos o livro de Jeremias, observaremos que a vida de Jeremias foi uma vida de dores, foi uma vida de sofrimento, foi uma vida recheada a aflições, a perseguições, a calúnias, a injustiças e a tantos outros males que não deveriam então recair sobre a vida de um homem de Deus. Acredito eu que, se Jeremias fosse ser julgado por algumas pessoas hoje que permeiam o ambiente que se diz cristão, aos adeptos da confissão positiva, aos adeptos da teologia da prosperidade,
eu acredito que eles teriam Jeremias como um homem reprovadíssimo por Deus, por causa dos sofrimentos e das aflições que ele passou. No entanto, se observarmos a Bíblia, se lermos com calma a palavra do Senhor, observaremos que o profeta Jeremias foi um dos maiores exemplos de profetas fiéis e que agradaram a Deus durante toda a sua trajetória. Jeremias foi um grande homem diante do Senhor Deus. Mas e por que Deus o provou dessa maneira? É a pergunta que cada um de nós fazemos quando passamos por aflições. É a pergunta que às vezes eu faço, o Senhor faz, a senhora faz. Quando olhamos para a nossa vida e de repente, sem aviso prévio, bate à nossa porta um desemprego, uma doença, a morte, nos surpreende. Estamos de repente aí no meio do caos, no meio da aflição, da angústia. Muitas vezes, como homem e mulher de Deus, você se levanta e entrega uma mensagem do Senhor que você tem certeza que foi Deus que mandou você falar. E você vai lá na frente da igreja e entrega aquilo que Deus te mandou falar. Mas parece que ao invés de ser aplaudido, de ser ovacionado, de ser abraçado pela multidão, você recebe totalmente o contrário. Você é perseguido, você é caluniado, você é zombado, você é criticado, você é tido muitas vezes como charlatão, como mentiroso, como metido. E trancado no mundo da nossa dor e da nossa aflição, olhamos para o céu e perguntamos a Deus: Senhor, por quê? Eu não consigo entender, Senhor, por que isso? Eu não consigo entender por que eu sofro tanto. Eu não consigo entender por que tanta angústia, Senhor, na minha vida. Pois bem, a Bíblia, ela não nos dá uma resposta completa para essa pergunta, mas ela nos oferece pelo menos alguns escapes para que nós tenhamos noção, pelo menos, do porquê que nós estamos sofrendo. E eu quero apresentar 3 razões pelas quais Deus pode permitir ou está permitindo o sofrimento sobre a sua vida. Se após essas 3 razões você não se enquadrar em nenhuma delas, então aguarde a resposta em Deus, porque com certeza Ele está revelando algo grande na sua vida através dessa aflição. Mas, como eu vinha dizendo, observando as Escrituras, nós encontramos pelo menos 3 respostas do porquê do sofrimento do justo. A primeira delas é que Deus permite que muitas vezes nós venhamos a sofrer para, através do sofrimento, moldar o nosso caráter. As pessoas não moldam o caráter quando são abastadas. As pessoas não melhoram espiritualmente como pessoa humana diante das benesses. O que eu tenho observado é que parece que quanto mais as pessoas têm, mais avarentas elas se tornam. Quanto mais bênçãos as pessoas recebem, mais insensíveis e mais insuportáveis elas se tornam. Parece que a única maneira, o único caminho que Deus encontrou para moldar o caráter do ser humano, para transformá-lo à imagem de Cristo, é o sofrimento. São as provas, são as aflições, são as dores que acompanham a nossa vida. Observamos este grande exemplo na vida do povo de Israel.
Israel foi um povo escolhido por Deus, a nação santa, a propriedade peculiar de Deus, o povo escolhido, a nação adquirida, a nação sacerdotal. Este era o intuito de Deus com Israel. No entanto, Israel demorou muito para conseguir entender o trabalhar de Deus, para conseguir ser moldado à altura daquilo que Deus a queria moldar. Haja vista que ainda hoje, eu acredito que talvez algum judeu me ouça, ainda hoje existem vários judeus, descendência de Abraão, que não admitem a dispensação da graça, que não admitem a vinda de Jesus Cristo como Messias. Eles têm Jesus como somente mais um profeta, mas não admitem que Jesus seja o Messias, o Shiloé, o enviado, aquele que Deus mandou para libertar o seu povo e para se assentar no trono de Davi. E por causa dessa rejeição, por causa dessa teimosia de Israel, para trabalhar no caráter de Israel, Deus permitiu que Israel passasse por várias situações de sofrimento e de aflição. A primeira delas foi quando Israel tornou-se escravo ali no Egito. José, que havia vindo de Canaã, perseguido, vendido, entrou no Egito e tornou-se ali co-regente do Egito. Alguns anos depois, vem aquela grande fome de 7 anos sobre toda a terra do Egito e abrange regiões adjacentes. Então, o povo de José, os descendentes de José, os filhos de Jacó, descem ao Egito e moram ali com José. Fixam residência no Egito. Não imaginavam eles que, na verdade, a vinda deles para ali era uma preservação de Deus e uma preparação para sofrer 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos de servidão em barro, em tijolos, construindo, sem receber salário, sem receber reconhecimento. Não eram tidos como pessoas, eram tidos como coisas, como objeto, como propriedade ali no Egito. Após tanta aflição, tanto sofrimento, Deus tem misericórdia do seu povo e tira-os da terra do Egito e faz-os caminhar através do deserto para a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés. No entanto, eles ainda não estavam preparados para ser o povo que Deus havia escolhido. Eles ainda não estavam prontos. Eles fixam residência na terra de Canaã, se expandem, transformam-se numa nação poderosíssima. A monarquia toma conta ali, e grandes monarquias através do rei Saul, através principalmente de Davi e de Salomão. Israel expande os seus territórios, mas começa paulatinamente a abandonar a Deus, a deixar a Deus, a desviar-se da rota que Deus havia traçado para eles. E Deus, que não queria perder Israel, o que faz? Mais uma vez, ele começa a permitir o sofrimento como forma de trazer Israel de volta para o seu rebanho. Observe como Deus trabalha. Muitas vezes o sofrimento que vem sobre a vida do seu povo tem esse objetivo, é de não permitir que você se ausente do rebanho. Se Deus tirar toda a aflição da sua vida, toda a dor da sua vida, todo o sofrimento da sua vida, deixar você, como diz o louvor por aí, só sabor de mel, você se perde.
Você se desvia, você deixa de buscar a Deus e perde-se em um mundo de aflições e de falta de compromisso com Deus. Então Deus vai lá e traz Israel de volta através do sofrimento. Ele permite que Nabucodonosor da Babilônia entre em Israel, saqueie Israel, destrua o templo, destrua a cidade. E Israel é levado cativo para a Babilônia. É a chamada primeira diáspora ou dispersão dos judeus. Eles são levados ali e passam quase que 100 anos ali na Babilônia, distante da sua terra. Depois de quase 100 anos, Deus, mais uma vez por misericórdia, traz o seu povo de volta para a terra de Israel. Começa então a reconstruir o templo, a reconstruir as muralhas, e o povo mais uma vez é colocado, cada um nas suas casas e no seu devido lugar. Trazendo a nação de volta para Israel, eles então se estabelecem. E Deus